trust you, I trust you, I trust you. Rapaz, irmão. Paz, Senhor. Bem demais. E você? Graças a Deus também. Bom demais. Vamos começar? Tô só ligando o notebook aqui. Certinho. Perfeito. Aí você vai começar falando, né? Aí eu vou com a segunda parte, você a terceira e a quarta, né? Fechando. Sim. A quarta é sua, né? Que é para falar sobre a aproximação, né? Perfeito. Certinho. Já tá aí com o caderninho? Já é. Aham. Já com o caderno aqui. Só entrar aqui. Pode começar já, essa é a primeira parte. Eu vou organizando aqui certinho. Certinho. Então, o tema dessa live aqui é para falar sobre os adventistas, né? Algumas doutrinas peculiares que os adventistas têm e conversar um pouco sobre isso. Em primeiro ponto, eu quero começar lendo aqui um texto que eu deixei separado, que está na Revista Adventista de fevereiro de 1994, página 37, que está escrito o seguinte: é um documento oficial da Igreja Adventista. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, para um adventista, a Bíblia e a Ellen White têm o mesmo peso. O que é que eles estão falando? Negamos que seja diferente. Então, significa que é igual. Eles acreditam que Ellen White tem o mesmo peso que a Bíblia, né? Então, vamos ver se o que Ellen White diz realmente tem base bíblica. Vamos lá. Tem um texto aqui interessante, ó. Primeiros Escritos, página 145. Ela está falando sobre Satanás. Vamos ver o que ela fala sobre o diabo. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga. Falando aqui das características físicas do diabo. Não sei de onde que ela tirou isso, porque a Bíblia não fala que Satanás tinha uma testa alta e larga, né? Isso aí vai acabar virando até piada, isso aí, né? Demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não o foi, encheu-se de inveja. Então aqui, Ellen White diz o motivo que levou Satanás a se corromper. Ciúmes de Jesus, porque Jesus não consultou ele quando foi fazer a criação. Então, basicamente, aqui, você viu, né? E olha só que interessante. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó. Ele queria ser consultado quando Deus criou o homem, segundo Ellen White. Ele ficou com ciúmes porque Deus não pediu conta para ele. Deus não perguntou, olha, o que você acha? E aí ele ficou com raiva e foi lá e destruiu a criação de Deus. Né? Outro texto aqui da Ellen White. Absurdo. Outro texto da Ellen White. O Grande Conflito, página 495. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento. Nem mesmo começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sobre a condição de que se arrependesse e submetesse. Esse aqui é um texto interessante porque Ellen White vai dizer que Deus ofereceu diversas vezes a oportunidade de Satanás se arrepender. Ele pecou lá no céu e Deus não tirou ele do cargo. Deus deixou ele lá e deu a oportunidade dele se arrepender. O problema dessa afirmação é que a Bíblia diz exatamente o contrário. Lá em, acho que 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer que a classe de anjos não recebeu a oportunidade de perdão. Os anjos que pecaram não tiveram essa possibilidade de ter perdão. Quem é humano como nós, recebeu a oportunidade de perdão. Mas Deus não
providenciou expiação para anjos. Não existe redenção de anjos. E aqui é uma clara referência de que Ellen White está dizendo algo que a Bíblia não diz. Aqui é coisa conflitante. E pior, ela fala o seguinte, que ele pecou e Deus ainda não tirou ele. Deus simplesmente não fez nada, deixou ele no céu. Olha aqui. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Então ele pecou e Deus deixou ele lá. Deus não fez nada com ele. Como é que pode? Não, Outro é um texto. absurdo. Fala, pode falar. Um absurdo. E é uma questão interessante essa questão de não ter a expiação para os anjos, né? Porque até pelo fato, né, de, assim, a Bíblia dê a entender que os anjos não foram criados como nós, né? A Bíblia não fala isso, né? Que foi criado um depois do outro. É tudo junto, né? Então, no caso, Cristo teria que morrer um por um, né? Se fosse assim, por um. Então, não teria essa questão de expiação por anjo. Eu até já ouvi o Rodrigo Silva falar sobre esse segundo ponto que você colocou, de o diabo não ter sido expulso de uma vez do céu, como se ele fosse perdendo categoria, sabe? Como se fosse uma empresa. Aí ele vai perdendo o posto até chegar no mais baixo nível e ser demitido, foi embora. Que é um absurdo, né? Não tem base nenhuma para isso, né? Isso daí, até eu acho que é para dar a questão da Ellen White escrever isso, até para dar base para a questão da expiação de Satanás, que eu acho que você vai tratar depois, né? Eu vou chegar lá. Outro texto aqui que Ellen White vai estar, página 497 do livro O Grande Conflito. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes... presta atenção. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos. Então aqui ela coloca que em outros planetas também tinha outras pessoas que Satanás também foi exercer influência lá. Olha só, que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu, a rebelião, poderia também levar os outros mundos. Então, ou seja, aqui Ellen White está dizendo que a sede de vingança de Satanás não era só com os anjos, não. Era nos outros mundos também. Não sei de que mundos que ela está citando, mas são outros mundos aqui que ela inventou, não é só esse mundo aqui, o planeta Terra, existe outro mundo, né? E ele queria conquistar e dominar esses outros mundos também. É interessante porque isso aqui já entra na aba de ufologia, né? Isso aqui já sai da aba da questão de você trabalhar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala, Deus criou os céus e a terra. Não fala que Deus criou mundos. Fala que Deus criou os céus e a terra. Entendeu? Então, você vê ali a formação de um único universo, não de vários universos, como ela sugere. Tem até a passagem lá, o marido dela sugere que foi para Saturno, essa viagem. Tem muita coisa adventista falando disso. Júpiter, Saturno. Que ela viu como velho Enoque, né? Exatamente. Viu o Enoque lá e... Não, é absurdo, né? A visão além do alcance dos adventistas. Sim. Olha esse texto aqui, ó. História da Redenção, página 26. Satanás treme ao contemplar sua obra. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Então, olha só. Satanás vê um anjo passando e pede para o anjo falar para Jesus que ele quer ter uma entrevista. Então, Satanás queria ser entrevistado por Jesus. Isso aqui é interessante, né? Rapaz, isso aqui é absurdo demais. Ó, isto lhe é concedido. Então, ou seja, Jesus permite uma entrevista com o diabo. Olha só que interessante. Então, relata ao Filho de Deus que está arrependido. Então, olha lá, ele fala que ele está arrependido de ter se rebelado. E deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Olha, agora, o pior está aqui, ó. O pior não está quando a Ellen White diz que o diabo está pedindo perdão. Aqui, ó, Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás. Olha isso. Mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Então, ou seja, Jesus fala para ele assim, olha,
ele chora, Jesus chora por ver aquilo e fala, mas eu não posso te dar uma segunda opção, porque senão o céu vai ser colocado em perigo de novo. Você vê que interessante, né? Muito interessante. Sim. Outro texto. Olha que interessante. Esse texto aqui, Ellen White foi extremamente criativa. Sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer que não foi só Adão e Eva que comeu o fruto proibido. Sabe quem também comeu o fruto proibido? Adivinha. Sei. Serpente. Porque teve outra pessoa aí que comeu o fruto proibido também, ó. História da Redenção, página 32. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas. Então ela voava. Segundo Ellen White, ela voava. E quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar. Então, aqui também já é interessante, porque ela fala, ela não andava pelo chão, sobre o chão, mas a Bíblia fala que ela andava, porque se a gente for olhar o que a Escritura diz, se a gente for interpretar aquela parte de Gênesis como literal, teoricamente aquela cobra tinha pés, entendeu? Porque a Bíblia fala, a partir de agora você vai rastejar. Então, indica que ela poderia ter pés. Então, se ela tinha pés, ela tinha que andar pelo chão. E Ellen White fala que não. Fala que ela não tinha, né? Olha só, ela não andava sobre o chão. Então, é uma serpente mutante. Mas ia de uma árvore a outra pelo ar. E comia frutos como homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento. E começou vagarosamente a comer do fruto. Então, ou seja, o próprio diabo comeu do fruto proibido também. E na serpente, o diabo fez a cobra comer o fruto proibido. Olha só que coisa. Então, ele usa a cobra para comer o fruto, né? Absurdo. Olha só que interessante. Aqui é aquela questão da expiação de Satanás. O grande conflito, página 422. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, detalhe, quando Cristo, ou seja, ele não fez isso ainda. Ela diz que ainda vai ser feito. Você pode ver que aqui está escrito que a expiação não foi completa. A expiação está incompleta. Quando Cristo remover, então ele não removeu ainda. Ela coloca que o sacrifício de Cristo não está completo. Olha só, quando ele remover do santuário celestial os pecados de seu povo, então olha só que interessante, os pecados estão lá no santuário celestial. O pecado foi para lá, ele está lá. Aí Jesus ainda não tirou ele de lá. Você vê que coisa. Ao encerrar-se o seu ministério, então Jesus vai terminar o ministério, não vai ter mais ministério de Jesus, acabou o ministério de Jesus, ele os colocará sobre Satanás. Aqui, ó lá. Ele vai pegar os pecados que estão lá no céu, né, no santuário celestial, e vai colocar sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Então, ou seja, no fim, a expiação só vai se completar quando os pecados saírem do santuário celestial e for levado para Satanás. Então, quem vai fazer a expiação no final de contas vai ser o diabo, né? Se for para ver aí. No pensamento adventista é isso. E até em Levítico 16, onde é falado dessa questão do bode emissário, né, os adventistas eles vão falar que a questão do bode emissário não é que ele participa da expiação, é que ele está sofrendo uma punição ali. Mas o próprio Levítico 16 fala que aquele bode que é levado para o deserto é para a expiação. Então, né, nessa consequência lógica, Satanás ele tem parte na expiação. A expiação é a parte vital da obra salvífica de Cristo. Logo, Satanás ele tem parte na obra salvífica e ele tem mérito nisso, né? Então, é um absurdo, né? Então, mas aí o que ia acontecer? Aí acabaria que Satanás não deveria ser punido, porque na verdade ele está sendo salvador, ele que está salvando, porque o pecado vai ser para ele. Então. Perfeito. O salvador virou o diabo. Aí 53 é para ele, então, né? Pois é, então. Pois é. Aí que eu te pergunto, como é que você fala que os escritos dessa mulher aí têm o mesmo grau de inspiração da Bíblia? Não tem como. É um absurdo.
absurdo. E essa frase aí está no Nisto Cremos, né? É um documento oficial da Igreja Adventista. Aqui, essa frase está no O Grande Conflito, página 422. A frase que diz que as escrituras estão equiparadas aos da Ellen White, né? Não negamos que a escritura que é o grau de inspiração dos escritos. Sim. Essa aí tá o documento oficial da Igreja Adventista, né? Então, assim, eles creem nisso. A igreja, como instituição, a igreja crê nisso. Né? Não é como, assim, meia dúzia de gato com gado crê nessas coisas. Né? É a instituição adventista. Né? E Ellen White considera os escritos dela desse jeito. Né? Eu preparei, depois que o irmão terminar a parte dele, eu preparei até umas citações aqui da Ellen White, como ela vê os escritos dela, né? Porque é importante a gente ver como é que o profeta, né, entre aspas, vê os seus escritos. Sim, eu ia citar isso agora, que Ellen White tem uma fala de Ellen White que ela diz que a salvação do homem depende da correta interpretação dos seus escritos. Olha só que coisa. Ela tem esse teor, né? Nos escritos dela tem esse teor, né, de urgência, de perigo, quando você não escuta o espírito de profecia, né, autoproclamado espírito de profecia, quando você não escuta ele, é um perigo para você. Né, tá assim, literalmente escrito, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito perigosa, né, a igreja adventista, a igreja aceita adventista, né? E porque é pseudo-cristã, ela parece ser cristã, ela parece levar alguns valores cristãos, mas o que está dentro dela é tão herético como o mormonismo, né, como os TJs, é tanto quanto, é igual. Né? Então, não tem o nível. Eu acho muito importante essa questão do adventismo, expor isso. Exatamente. Ela se passa de uma igreja cristã por quê? Porque quais são as características que ela destaca entre as outras igrejas para passar de cristã? Primeiro, ela defende a Bíblia. Você vê aí o Rodrigo Silva, por exemplo, um dos maiores defensores da existência de Deus e da Bíblia. E isso é algo bom, isso é um ponto positivo. Só que se fosse só isso, tudo bem. Mas junto com essa defesa da existência de Deus e a defesa da Bíblia, eles colocam outras coisas que são contrárias a isso. Então, ou seja, de um lado, eles dizem que acreditam na Bíblia, mas de outro, eles defendem também os livros de Ellen White, que categoricamente está aqui destruindo, falando um monte de coisa contra a Bíblia. Tem outro texto da Ellen White que diz assim, se o teu filho for rebelde e não quiser comer... Sabe o que você faz com ele? Você tranca ele no quarto e deixa ele sem comer, eu acho que por uma semana. Acho que Sério? 3 dias. Não, é um absurdo. Não. Meu, se isso é denunciado, esse pai e essa mãe pode até pro conselho tutelar isso aí, cara. Perde até a guarda do filho. E tem textos assim, que são completamente científicos, né? Tem um texto da Ellen White, esse texto eu não coloquei, eu não lembro de ter colocado. Não, é o que fala sobre a masturbação. Né? Ela fala que a masturbação, em última análise, pode trazer câncer, sabe, para a pessoa que está realizando, sabe? Que a masturbação, assim, de alguma forma, era meio que uma crença no século XIX, essa questão da masturbação, mas não tem respaldo científico nenhum, né? Então, além de não ter respaldo bíblico, não tem respaldo científico, o que mostra que Ellen White ela escrevia mentiras e ilusões e que não pode ser, portanto, inspirado pelo Espírito Santo. Né? Porque aí a gente ia colocar a pena no Espírito Santo como um inspirador de algo mentiroso ou de algo falso, né? O que é a mesma coisa. Então, é um completo, assim, uma completa fraude. Né? Considerar a Ellen White uma profetisa digna. Fora também a questão do café, né? Se tomar cafezinho, você vai pro inferno. Não pode, café não pode. Não, eu até separei um texto, irmão, que eu vou aproveitar e ler o primeiro aqui. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, eu vou até abrir aqui, porque os adventistas eles fazem uma aplicação desse texto, que é muito interessante. Ó. Livro de Hebreus,
capítulo 1, versículo 1. Ó. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, primeiro que diz Ellen White aqui, ó. Testemunhos Selectos, volume 2, página 276. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito, que se refere aos escritos de Ellen White. E aí ela continua. Não, ela faz uma aplicação do texto falando assim, olha, até um ponto foi falado pelos apóstolos, pelos profetas, aí depois falou através do Filho, dos apóstolos, e agora está falando através do testemunho, no meu testemunho. Ela adiciona, vai além. E aí ela continua, não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito da vontade e da conduta que se deve ter. Então, não houve um tempo, segundo ela, que houvesse sido falado mais seriamente a respeito de como se deve agir, como no tempo dela. Então, ela coloca os seus escritos numa importância maior, no sentido de urgência, do que a escritura. Né? Porque ela diz, não houve um tempo que foi falado mais seriamente do que se deve fazer, do que o tempo que eu estou recebendo essas revelações aqui. Então, a revelação que, por exemplo, o escritor de Hebreus recebeu, ou que Paulo, ou que os apóstolos, os profetas receberam, o próprio Jesus não era mais sério do que isso, segundo esse texto. E aí, a gente vê até uma outra aplicação dos adventistas a respeito desse texto, que fica mais grave ainda. Olha só. No texto de Hebreus 1, versículo 1, onde consta, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos tempos pelo Filho, é mudado, olha só o que ele diz, é mudado para indicar que hoje já não fala pelo mesmo meio. Olha só. Ou seja, seu Filho, Jesus Cristo, está escrito aqui, mas nos fala hoje de modo diferente, ou seja, pelos escritos de Ellen Goldwhite. Deste modo, não devemos mais consultar a Bíblia quando quisermos ouvir a voz de Deus, mas devemos procurar entender Deus falar pelos escritos dela. Preferiria... Está escrito. Está escrito. Preferiria que a chamassem de a mensageira do Senhor. Isso daqui está no Review and Herald, 26 de julho de 1906. É grave. É grave. É uma revista que usada muito pelos adventistas. Não, gravíssimo, meu irmão. E fala claramente, isso daqui é coisa de... É uma heresia de perdição. Né? Heresia de perdição. Você dizer que a Bíblia é falha é uma heresia muito grave. Mas você colocar a Bíblia como... Ele não coloca nem como equiparada, ele coloca como inferior aos escritos da Ellen White. Nesse caso, não vamos ouvir mais a Bíblia, mas vamos ouvir mais os escritos dela. Né? Eu acho um absurdo. E eu até coloquei um outro escrito aqui, né, seguindo a questão dos inscritos da Ellen White, porque tem muita coisa, muito... O irmão citou bastante citação aqui. Sim, sim. Olha só. Tem aquela citação também que Ellen White fala que não acredita na inerrância da Bíblia também. Isso é até uma polêmica. É uma polêmica dentro dos adventistas, porque tem muitos adventistas que dizem também que não acreditam na inerrância. Por exemplo, o Adolfo Euclair já disse que ele não acredita na inerrância bíblica. Tem também o Wilson Parolsky, que já disse também que não acredita na inerrância bíblica. Então imagina, cara. Imagina você dizer que a Bíblia tem erros. Imagina. Não, eu vou especificar nessa questão aqui, até o irmão, se quiser comentar um pouco, a questão da inerrância, porque eu fiz uma anotação aqui pertinente a esse respeito. Olha só. Pode citar. Aqui. Olha só. Eu coloquei algumas razões aqui, algumas questões adventistas, ó.
a teologia atual adventista nega a inerrância bíblica. Apesar, assim, a Ellen White é contraditória, né? Tem essa citação que o irmão falou, mas também tem citações dela falando que a Bíblia é regra de fé e prática, né? Os adventistas gostam de usar essa citação, mas olha só, os adventistas nos tempos de hoje, eles negam a inerrância bíblica pelo seguinte: como a Ellen White, ela tem muitas incongruências, muitas contradições, muitos erros, muitas profecias que não se cumpriram. Quando a gente, por exemplo, senta com o adventista e debate com ele e expõe essas coisas, o que o adventista vai fazer? Ele vai falar, não, ele vai evocar o criticismo bíblico para falar, olha, Ellen White tem erro? Tem. Mas se a gente pegar aqui, a Bíblia também tem erro. Você entende? Então, aí eles vão pegar, quer ver? Eles vão pegar Ellen White, ela não pode chegar no nível da Bíblia, porque tem erro. Então, eles vão descer o nível das escrituras para que esteja no mesmo nível. Então, é uma questão muito obscura do movimento adventista que pouca gente sabe, né? E que quando eles são confrontados com essa questão da Ellen White, eles evocam posicionamentos que são, na verdade, anticristãos, né? E eu até preparei alguns argumentos. O irmão quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Eu até preparei alguns argumentos para essa questão da inerrância bíblica, porque eles dizem que os erros que tem na Bíblia, eles não influenciam na mensagem central, assim como, teoricamente, os erros da Ellen White não influenciariam. Então, o que eles vão dizer? Olha só, deixa eu abaixar aqui que o meu notebook está muito ruim, cara. Aí eu tô penando aqui um pouquinho para achar as Então, informações. o problema é que já tem dois problemas. O primeiro problema é que a Bíblia não tem erros. E o segundo problema é que os erros da Ellen White influenciam e muito na doutrina bíblica. Não é uma coisinha de tipo assim, uma ortografia escrita errada ou alguma letra que foi trocada, né? Não, é coisa muito séria. Acréscimo, decréscimo, entendeu? De partes bíblicas. Inclusive, a Igreja Adventista criou uma Bíblia própria. Tem a Bíblia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aparece em cima. Tem o texto bíblico, e o texto bíblico é complementado pelos escritos de Ellen White, como se Ellen White fosse participante do texto bíblico. Eu lembro muito, quando o irmão fala assim, eu lembro muito do Joseph Smith, porque o Joseph Smith, ele pegava, porque tinha a tradução daquelas placas, né? Você sabe, né? A tradução das placas. Aí ele pegava um chapéu para traduzir, enfiava a cabeça lá dentro e tirava a tradução do nada. E eu penso que a Ellen White é igualzinho. Eles pegam os escritos da Ellen White e veem os escritos, e a partir dos escritos dela eles veem a Bíblia. Então todas as doutrinas do Adventista vão ser voltadas para os escritos da Ellen White. Tudo. Se você pegar assim, eles podem montar justificativa, para o aniquilacionismo, para o juízo investigativo, é bíblico, mas tudo é ensino da Ellen White. Não, tudo, né? Não tem nada. Mas eu até achei a anotação aqui, ó. O primeiro ponto. A Bíblia mesmo diz que é perfeita, né? Aí em Salmo, capítulo 12, versículo 6, vai dizer assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, ou num cadinho de barro, ou depurada 7 vezes. Olha só, uma prata purificada 7 vezes, né? Então, a palavra de Deus é pura, segundo Salmos 12, versículo 6. A lei do Senhor é perfeita, segundo Salmos 19, versículo 7. Toda a palavra de Deus é pura, segundo Provérbios 30, versículo 5. Então, para falar isso, a gente vai ter que dizer que a Bíblia errou nesses versículos aqui. Então, e aí, continuando, essas declarações, elas nos dão a base para dizer que a Bíblia ela é completa e inerrante como um absoluto, como um todo. Né? Sim. E a Bíblia, ela, de maneira nenhuma, diz, né, que ela é quase perfeita, ou que tem, ou quase um todo dela é perfeito, mas algumas coisas tem algum erro. Não, a Bíblia diz que ela é perfeita, então não tem espaço para esse tipo de interpretação. O ponto 2 que eu coloquei
é que se a Bíblia ela tem erros, ela cai como um todo. Ou a gente acredita na Bíblia inteira, ou a gente acredita que ela cai como um todo. Por quê? Porque, por exemplo, se um jornal, até tirei esse argumento de um artigo, se um jornal, ele diz assim, poxa, na página 3 só que a gente não garante nada, mas no resto está tudo bem. Mas na página 3 a gente tem alguns erros. O que garante, então, que o resto das páginas podem ser confiadas, né? Então, se a Bíblia tem erros em relação à genealogia, por exemplo, ou à geologia, o que garante que a teologia bíblica ela é perfeita? Então, aí, se você coloca erros em relação a qualquer coisa na Bíblia, isso coloca em questão toda a Bíblia, né? Então, eu acho que essa questão adventista é muito perigosa, como todas, né? O terceiro argumento, a gente vê que a Bíblia reflete o seu autor. Então, se a Bíblia ela tem erros, isso reflete que Deus ele inspirou erros, né? Que Deus ele mesmo, né, através dos autores, ele inspirou doutrinas que são ensinamentos que são falsos ou coisas que não condizem com a realidade, e isso não bate com o caráter de Deus. A gente teria que dizer ou que Deus errou ou que Deus é mentiroso, né? O que nenhuma dessas duas afirmações acertam com aquilo que a gente compreende como o Deus da Bíblia, o Deus que é onipotente, onisciente. Exatamente. Então, sem questão aqui. Ponto 4, aqui, deixa eu ver. A Bíblia tem que ser o objeto de julgamento e não o objeto a ser julgado. O interessante é que a palavra de Deus ela diz que em Hebreus que ela é a espada, né, que consegue perfurar, né, o homem e discernir a alma, espírito, pensamentos, ações, tudo. Se a gente se colocar numa posição em que a gente possa mexer na Bíblia, atualizar a Bíblia, ou dizer que ela está errada, a gente se torna o juiz da Bíblia e não o contrário. Então a palavra que foi feita para nos corrigir, para nos dar a instrução correta, vai ser agora o objeto de estudo para que a gente determine quando ela está errada e quando ela está certa. Então, eu tenho mais argumentos aqui, mas eu acho que aqui a gente deixa muito claro que a palavra de Deus ela é inerrante em todos os sentidos e ela é absoluta nisso, né? Então, essa questão adventista deixa mais em crise o pensamento adventista de que Ellen White é uma profetisa legítima e que a igreja adventista não é uma seita. Se o irmão quiser pontuar alguma coisa? Exatamente. E outra coisa, a Bíblia, ela não pode errar porque ela foi redigida, ela foi, digamos assim, supervisionada por um Deus perfeito. Então, a Bíblia reflete esse Deus perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que ele faz tem que ser perfeito. A Bíblia também fala lá em Gênesis, e viu o Senhor que tudo que ele tinha criado era o quê? Era muito bom, entendeu? Então, o texto ele fala que tudo que Deus cria é bom. Então, se a Bíblia é uma obra de Deus, se a gente for assumir que a Bíblia realmente vem de Deus, não pode ter erro. Porque se tiver erro, aí então, entendeu? Então não vem de Deus. Ou Deus é mentiroso. Então, Deus ali... Aí o que acontece que o pessoal fala, que eu já vi também, o pessoal fala que, na verdade, Deus inspirou só uma parte da Bíblia, não inspirou toda a Bíblia. Não sei se você já viu isso, mas tem gente que fala que é só um trecho da Bíblia que ele inspirou. Os outros trechos, na verdade, foram colocados posteriormente. Aí o pessoal vai nas conspirações de Constantino, de Igreja Católica, entendeu? Que essas partes aí, na verdade, não foram inspiradas. Só que aí o que acontece é você vai ficar com seleção de textos. Aí, já que então a gente vai assumir que existem textos que não foram inspirados, você vai ter que então me trazer uma lista. Então, você vai ter que me trazer uma lista dizendo qual que é inspirado e qual que não é. E você vai fazer isso com base em que parâmetro? Porque aí você vai começar a falar, ó, esse texto aqui ele não é inspirado por causa disso e esse é inspirado por causa disso. Então, vai ter que ter uma lista de textos explicando qual é inspirado e qual não é e justificando o porquê. Só que aí o que acontece é que vai cair naquilo que você falou. Aí a gente não vai ser mais servos de Deus. A gente vai ser juízes da palavra de Deus. Não vai ser mais
aquelas pessoas que aplicam, mas aquelas pessoas que julgam. A gente, então, na verdade, tá criando, o pessoal está querendo criar um conceito não de humildade, onde você se submete ao que a palavra de Deus diz. Não, o pessoal agora quer virar Deus e quer mudar a lei de Deus e quer ensinar a Deus o que tinha que ser o certo. Entendeu? Tá tendo muito. A doutrina de querer fazer a palavra de Deus se submeter a você, ela não é nova, né? Exato. Desde os apóstolos, a gente vê pessoas criando heresias, os heresiarcas da igreja, né? Tentando colocar no meio dos santos heresias de corrupção, né? E morte, né? Porque, por consequência, a gente se afasta de Deus e a gente perde, né, o que a gente chama de um relacionamento direto com o Senhor, e a gente vai se voltar a outras coisas, a outros deuses, a outras escrituras, assim como os mormons fazem e assim como os adventistas fazem. Né? A gente vai colocar algo acima. Automaticamente, quando a gente olha para a Bíblia como um objeto a ser julgado, a gente está se colocando acima. Então, não tem um meio termo, não tem uma forma de dizer, mas a Bíblia é inspirado em alguns pontos e em outros não. Cai naquilo que eu disse também de a inspiração não ser completa. Como que a gente vai saber se o resto da Bíblia é inspirado, se a gente já determinou que a inspiração ela não é completa? Então, assim, sempre vai ter uma questão. Se a gente determinar que a Bíblia é inspirada em alguns pontos e em outros não, sempre vai ter a questão de ler um texto e pensar, é inspirado? Então, eu vou julgar esse texto para ver se ele é inspirado, para ver se ele condiz com aquilo que eu penso ser certo, né? E é aquilo que eu digo, o homem se faz juiz da Bíblia e não o contrário, né? É um absurdo. Então, eu estou lembrando aqui de um texto dos Mormons, que os Mormons falam assim, lá nos livros dos Mormons. Eles dizem assim, cremos, eu acho que isso está em Doutrinas e Convênios dos Mormons, cremos que o livro de Mormon é inspirado por Deus. E também cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, vírgula, o quanto ela esteja correta ou bem traduzida. Ou seja, existe uma vírgula. Não é na Bíblia inteira que eles acreditam. Eles acreditam o quanto ela esteja correta. Ou seja, significa que pode existir a possibilidade de ela não ser plenamente correta. Agora, na parte do livro de Mormon, não tem essa vírgula. O livro de Mormon é a inspiração plena. Agora, na Bíblia, tem vírgula. Não, exatamente. Né? Eles colocam a vírgula na Bíblia, então, assim, fica fácil. Quando falar esse texto para qualquer pessoa, fica fácil ver que para eles a Bíblia ela é menor e o livro de Mormon é maior. Por quê? Porque o livro de Mormon é incontestável. A Bíblia, ela pode ter algum erro de tradução, pode ter um entendimento errado, pode ter uma outra coisa, tem as questões de Roma, né, que falam muito. Toda seita herética tenta falar de Roma ou de questões pagãs, né? Toda seita herética tem essa narrativa. Então, tem um problema de Roma, tem problema de tradução. Então, a Bíblia ela é contestável, mas aquilo que eu digo não é contestável. Né? Aquilo que eu falo não está aberto à discussão, é a palavra de Deus. Né? Como assim? Então, assim, eu acho que é muito interessante essa questão das seitas. Né? Eu vi até um vídeo do canal Teologar que fala a questão das seitas, e ele defende que é fácil determinar seitas por 3 parâmetros. E eu vou tirar desses 3 parâmetros as questões dos adventistas. Ó. Ele diz que, primeiro, se eles interferem de alguma forma na salvação. Segundo, se interferem de alguma forma na pessoa de Deus, a respeito da Trindade, né? A gente pode fazer essa aplicação, falar alguma coisa de Cristo. Por exemplo, os adventistas, eles não creem na natureza pré-lapsariana de Cristo. Isso é outra heresia grave. Lapsariana é grave demais, porque a base, né, do cristianismo é o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Eles dizem, explica aí pro pessoal o que significa isso. Eles dizem que Jesus não veio num corpo perfeito, que Jesus veio num corpo caído, pecaminoso, que aquele corpo de Jesus não era o corpo perfeito, né? Adão, ele foi criado perfeito.
Ele foi criado um homem perfeito, né? Antes do pecado. Por isso que pré e pós-lapsariano. Antes do pecado ele era perfeito, mas assim que ele pecou, ele se corrompeu. Quando a Bíblia, quando a gente diz que Jesus ele tinha a natureza pré-lapsariana, isso quer dizer que Jesus ele tinha, ele era um homem perfeito por essência. Né? Ele não tinha pecado nenhum. Isso traz implicações importantes para a questão do sacrifício, porque o cordeiro ele tem que ser perfeito. Todo homem ele é do pecado porque ele é da natureza pós-lapsariana. Então, eu nasci em pecado, assim como o irmão Eduardo, e mesmo que eu e o irmão Eduardo vivesse uma vida sem pecar, a gente ainda é condenado porque a gente tem a natureza do homem pecador. Agora, Cristo, se ele tivesse nascido com a natureza pós-lapsariana, o sacrifício dele seria só por ele mesmo, né? O sacrifício dele seria pelo pecado dele, porque ele seria um pecador igual eu, igual o irmão Eduardo. Exato. Mas é interessante que até na questão de quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, ele diz que o que havia de nascer de Maria seria gerado pelo Espírito Santo e por isso ele seria chamado Filho de Deus. Ele é o santo que em ti há de nascer. O anjo fala, por isso o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então Jesus ele tinha que ter uma natureza perfeita para que ele se apresentasse santificado como um cordeiro sem mácula e sem pecado. E isso inclui a questão da natureza dele. Então, para os irmãos entenderem o quanto é grave, se a gente aceitar essa ideia adventista, a gente vai ter que dizer que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Isso é gravíssimo. Não, eu acho que é a pior heresia. Eu acho que é a pior heresia da Igreja Adventista é essa aí, porque anula o sacrifício de Cristo. Eu penso que... Eu acho que eu também. É uma briga boa com o juiz investigativo, mas é uma questão difícil. O irmão vai tratar depois o próximo ponto. Né? Fica lado a lado, né? Eu ainda acho que é pior, porque ataca diretamente, de forma direta, a questão central da Bíblia, que é o sacrifício de Cristo por nós. Né? Então, o irmão quer comentar mais alguma coisa, adicionar algo que eu disse? Você quer continuar com as contradições da Ellen White ou você quer que eu entre no meu ponto sobre o sábado? Se o irmão quiser, é porque eu já entrei aqui numa questão que eu já falei do primeiro ponto aqui, que eu separei 9 pontos aqui, e eu fui colocando argumentos um por um, também, e outras questões. Mas o irmão que sabe, se quiser, a gente faz depois a questão da composição, que eu separei bastante coisa. Aí vai consumir um pouquinho do tempo. Você quer falar sobre o sábado já? Já. A gente não mencionou o sábado até agora, né? A gente pegou as outras pontos, mas é interessante também. Eu acho que foi bom isso, porque eu faço para o irmão tratar esse tema aí, que eu até limitei as questões do sábado para o irmão ter a liberdade para explicar. Sim, não tem problema. Então, eu já debati com pessoas adventistas e tal, e existem vários textos bíblicos onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a questão de não precisar mais ser guardado o sábado. Então, para os adventistas, o que os adventistas eles fazem? Eles criaram, realmente isso aí é totalmente invenção deles, porque a Bíblia não diz isso. Eles criaram, porque assim, tem textos que citam o sábado nominalmente, por exemplo, lá em Colossenses, onde está escrito os sábados, e eles vão falar o seguinte, que existe 2 tipos de sábados. Existe o sábado da criação, lá em Gênesis, e existe um outro sábado, que é um sábado cerimonial. Então, olha só, eles criaram 2 sábados, e que eles falam assim, toda vez que a Bíblia fala de algum sábado que foi abolido, é o segundo. É o sábado lá de Levítico 23, que na concepção deles é um outro tipo de sábado. Só que assim, irmão, de verdade, se você pegar Levítico 23 e você pegar Gênesis, é o mesmo sábado. Não tem nada de diferente. É o mesmo. Entendeu? Não existe essa questão de tipo, lá em Gênesis é um sábado diferente. Não.
Agora, olha que interessante. Uma vez, eu estava falando sobre Gálatas 4:10, onde fala, vocês estão voltando de volta para os rudimentos fracos, pobres e tal. Aí a pessoa me respondeu, mas esse texto não está falando da observância do sábado como na criação. É um outro sábado, né? Agora, eu queria levantar aqui alguns pontos. O primeiro ponto a ser observado é que em Gênesis não existe absolutamente nenhum texto bíblico onde Deus ordene a guarda do sábado. Não tem texto nenhum dele falando sábado. A única referência ao sábado no livro de Gênesis acontece em Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 2 ao 3. Só que ali somente está escrito que Deus finalizou sua criação no 7º dia. Então é um texto que está dizendo que Deus completou a sua obra. E ali não fala que deve ser guardado. O texto diz o seguinte, que Deus cessou a sua obra no dia 7º. Né? E aí é que interessante. Em nenhum lugar está escrito que ele ordenou que Adão ou qualquer outra pessoa antes de Moisés guardassem o sábado. Porque você sabe que os adventistas falam que Noé guardava o sábado, que Abraão guardou o sábado, você sabe, né? Que o próprio Adão chegou a guardar o sábado, inclusive, né? Curioso. Só que aí é que um outro irmão, o Wagner, você conhece o irmão Wagner? O irmão Wagner uma vez perguntou assim, mas se o Adão foi criado no dia 6 e ele já descansou no 7º, mas não deu nem tempo de cansar, né? Pois é, não deu tempo de cansar. Ele foi criado no dia 6 e no 7º ele já descansou, então não deu nem tempo dele se cansar. Pois é, nem trabalhou direito. Então, é um absurdo você falar que o sábado, ali, de Gênesis, Adão ou qualquer outra pessoa guardou o sábado. Olha só, até porque os patriarcas nem conheciam o sábado. Por que eles não conheciam? Isso fica evidente pelo fato de Deus dizer em Êxodo que estava estabelecendo ali o sábado. Ou seja, fica muito claro que o sábado era desconhecido anteriormente. Pois se os israelitas conhecessem o sábado, qual seria a lógica de Deus estabelecer isso com eles se isso já estaria estabelecido em Gênesis? Então, a questão é isso. Se Deus já tivesse estabelecido o sábado em Gênesis, ele não precisaria tornar a falar disso em Êxodo. Aí qual que é o argumento adventista para rebater isso? Mas lá em Êxodo está escrito o quê? Lembra-te do dia de sábado. Aí eles vão falar, tá vendo? Se é para lembrar, significa que eles esqueceram. É um mandamento esquecido. O adventista adora falar isso. O problema é que o verbo ali no texto hebraico, este verbo, ele está no tempo imperfeito. E aquele verbo ali, ele é para ser traduzido no futuro. Se lembrarás do dia de sábado. Ou seja, a partir daquele momento em diante, você não deve mais esquecer. A tradução do verbo deveria ser no futuro. Se lembrarás do dia de sábado. Daquele ponto em diante. Você está entendendo? Olha só que interessante. Isso você não vê nenhum adventista falando. Eu já vi até um professor de hebraico comentando sobre isso, onde ele fala sobre essa possibilidade de tradução também. Agora, olha só. Êxodo, capítulo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois... isso aqui é o próprio Deus falando a Moisés. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Aqui eu tiro um monte de coisa. Primeiro, Deus está dizendo, isto é um sinal entre mim e vocês. Ele está falando com o povo de Israel. Referindo-se ali aos judeus. É um sinal. Por que ele fala que é um sinal? Agora ele vai explicar. Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás, aqui já está no futuro, te lembrarás que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Qual que foi a razão? Porque você foi escravo na terra do Egito. Então, ou seja, é um mandamento altamente cultural. Antes da escravidão, não tem lógica guardar o sábado, porque Deus está falando que a guarda do sábado existe por conta da escravidão de Israel. Então, quem não viveu a escravidão de Israel
não tem nem por que guardar o sábado, porque não faz parte dessa cultura, entendeu? Você está fazendo uma coisa que não faz parte da sua cultura, não faz parte, não viveu aquilo, não presenciou aquilo. Até porque o próprio Deus fala que antes disso ninguém guardou, né? O sábado. Outro ponto aqui interessante, que ele fala assim, ó, aquele que o profanar certamente morrerá. Aí eu pergunto para os adventistas, vocês vão matar quem não guardar o sábado? Porque o próprio Deus está falando aqui, ó. Você tem que matar. Então, Tá na lei. se é para seguir, a gente vai ter que seguir na risca, né? Já que é para ser assim, vocês vão matar os caras que não guardam o sábado? Tô lembrando aqui de uma vez que o cara foi falar com o presidente Bolsonaro, pedir pro Bolsonaro para colocar o dia de sábado como guarda. Você lembra? Não lembro dessa, não. Teve um cara, eu acho que era um cara adventista. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tava ali andando na rua, e o cara parou o presidente e começou a falar, Bolsonaro, o sábado, a gente tem que guardar o sábado, não sei o que, tipo, pedindo para ele fazer um decreto da guarda do sábado. Você não viu essa notícia? Mas ouvindo assim, parece bem o inverso assim, das questões que eles falam sobre o domingo, né? Exatamente. Porque eles falam do decreto do domingo e estão pedindo um decreto para o sábado. Meu, isso aí apareceu até na televisão, cara. Ó, Ezequiel, capítulo 20, versículo 5. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí o texto continua. Eu os tirei da terra do Egito, aqui já é o versículo 10, e os levei ao deserto. Então aqui ele está dando digamos assim, um panorama de tudo que ele fez ali em Israel, né? E dei-lhes os meus estatutos e mostrei os meus juízos. Ou seja, antes de Israel não tinha lei. Tá vendo que aqui está falando, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos. Então antes não tinha lei. A lei só veio por Moisés. Lá Romanos 5 também vai dizer isso. Então antes de Moisés não tinha a presença da lei, então também não tinha o sábado. Então aqui é checkmate. Os quais, cumprindo-se o homem, viverá por eles. E também lhes viverá, aqui no caso, aqui não é salvação por obras. Aqui está falando, vai ter uma vida longa, vai ser longevo, vai ter a longevidade. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que eu santifico. Então, olha só que interessante. Ele está dizendo, dei o meu sábado para Israel. Olha só que interessante. Para que servisse de sinal entre mim e eles. Ali a marca, né, daquela nação, daquele povo que foi retirado da escravidão. Então, olha só que interessante, o próprio Deus demonstrando que o sábado não era para ser estendido fora do território de Israel. O sábado não era para ser feito para outras nações, porque essas nações não faziam parte dessa cultura. Agora, existe alguns gentios que começaram a guardar o sábado? Existe, porque eles se converteram a Israel ou eles passaram a morar dentro do território de Israel. Esse é o caso do texto de Isaías que os sabatistas adoram citar. Ah, mas lá em Isaías está escrito o quê? Vocês que são gentios que guardam o meu sábado. Lembra desse texto? Então, mas ele está falando naquele texto dos gentios que moravam dentro do território de Israel. E que eram estrangeiros ali, às vezes até escravos ali naquela terra. E Deus está falando o seguinte, vocês que buscam, mesmo vocês não sendo dessa terra, vocês não são daqui, mas vocês estão por aqui, vocês moram aqui, vocês que cumprem a minha lei, buscam me agradar, vocês não vão ser rejeitados. Eu vou atender, entendeu? Então é mais uma questão de coração, da boa vontade deles de seguir a lei que Deus tinha deixado, que naquela época não tinha a concepção de Jesus, de sacrifício, não tinha essa concepção ainda. Então, a revelação naquela época era só a lei. Então, se fosse para agradar a Deus dentro daquela época, era pela lei. Então, eles seguiam a lei. Então, ele está falando, vocês que mesmo não fazendo parte de Israel, ainda assim deixam de comer carne de porco, guardam o sábado, se circuncidam, participam da Páscoa, eu não vou rejeitar vocês. Então, ele está falando dessas pessoas. Ele não está dizendo que, por exemplo, uma pessoa que mora em outro estado, com uma outra lei, com outro regimento, que essas pessoas tinham que guardar o sábado. Não, ele não está dizendo isso. Ele não estende o sábado para todas as pessoas.
Olha só que interessante aqui, ó. Salmos 147, versículo 19 e 20. Ele mostra a sua palavra a Jacó, seus estatutos e seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Olha lá, é a lei somente para Israel. E quanto a seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Então ele está dizendo que as outras nações não conheciam o sábado, não guardavam o sábado. O sábado aqui sendo uma questão muito cultural aos judeus. E aí, quando Jesus vem e cria essa concepção, que isso aí também é um argumento que eles dizem assim, mas na nova aliança agora não tem mais essa separação de judeu e gentil. Verdade, não tem. Mas você não vê Jesus falando que os gentios têm que guardar o sábado. Jesus não fala. Mesmo que tenha unido, você não vê Jesus falando que é para guardar. Então ele une, ele torna um povo, né? Ele tira essa separação, ele faz com que agora os gentios se tornem o Israel de Deus, mas ao mesmo tempo ele não fala que esse novo Israel de Deus composto pelos gentios deviam guardar o sábado. Ele não fala. Até porque o texto ele fala é o Israel de Deus, mas dentro da nova aliança. Não é o Israel da velha aliança. Então tudo bem, nós somos o Israel de Deus, mas o Israel de uma nova aliança. Esse é o ponto, entendeu? Então não tem como você falar, mas então se a gente é o Israel de Deus, esses textos também se aplicam a nós. Não, entendeu? Olha só que interessante. Consideremos alguns pontos importantes extraídos dos versículos acima. Primeiro, Deus claramente estabelece a guarda do sábado somente depois da libertação de Israel do Egito, ou seja, antes disso não tinha. Né? Segundo, antes dos 400 anos de escravidão no Egito, não há nenhuma referência de alguém ter conhecido ou ter guardado o sábado. A Bíblia não registra absolutamente ninguém que tenha guardado o sábado antes da libertação do Egito. Olha só que interessante. Deus afirma categoricamente e repetidas vezes que o sábado era um sinal da antiga aliança entre ele e Israel apenas. Olha só. Deus nunca quis ou pretendeu estender a guarda sabática aos gentios, inclusive privou-os de tal conhecimento. Aí você tem aqui o texto de que as outras nações não conhecem. Então, ou seja, se as outras nações não conhecem por quê? Porque o próprio Deus não quis que conhecesse. Porque está escrito, não fez assim a nenhuma outra nação. Está escrito que o próprio Deus não fez. Então, não era da vontade de Deus estender esses mandamentos, como por exemplo a guarda do sábado, para outras nações. Né? Os gentios não conhecem os estatutos nem a lei do Senhor, pois estes foram estabelecidos apenas para o público judaico dentro de seus contextos culturais e históricos. Aqui o outro ponto. O texto apenas diz que Deus concluiu sua criação no sétimo dia, mas não diz nada sobre termos que guardaram esse dia. O texto é descritivo e não doutrinário, só está escrito que ele cessou. Inclusive o verbo ali o verbo está cessar. Ele simplesmente parou de fazer a obra. Inclusive, se você pegar o hebraísta Elias, acho que é o pastor Elias Soares de Moraes, ele vai falar assim, ele é um hebraísta, ele conhece de hebraico. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o texto diz que Deus trabalhou no sábado, mas que ele terminou o sábado. Então, ou seja, ele começou o sábado trabalhando e durante o sábado ele cessou de trabalhar. Porque não está escrito que no sábado. Ele diz que o verbo no hebraico ali não diz que Deus não trabalhou, diz que Deus parou de trabalhar, cessou. Então, se ele cessou, ele deve ter começado o dia trabalhando. Inclusive, é interessante, é uma argumentação bem interessante, né? Outro ponto interessante, os adventistas demonizam o domingo, falando que é a marca da besta, cada coisa. Agora, olha só que interessante, né? Existem referências positivas na Bíblia sobre o domingo. Que interessante. No domingo, Jesus apareceu para os seus discípulos e os encontrou em diferentes lugares e repetidas vezes. Depois eu coloco aqui na edição as referências. No domingo, Jesus os abençoou e soprou sobre eles o seu Espírito Santo. No domingo, Jesus comissionou os discípulos para pregarem o Evangelho a todo mundo, e o domingo se tornou um dia de alegria e regozijo para os discípulos. Os discípulos se reuniam e faziam coletas no domingo, e os cultos eram também feitos aos domingos, e a ceia do Senhor era também feita no domingo.
O Pentecostes aconteceu no domingo, a ressurreição aconteceu no domingo, as primícias eram feitas no domingo, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, no domingo. Opa, agora foi. Seguir a câmera aqui. Beleza. Eu tava clicando em aceitar, mas não tava indo. Tá muito claro ou não? Não, de boa. Eu não tava indo, eu tava clicando em pedir também para participar, mas não tava indo. Mas aí cortou a live então, né? Você parou aí na questão do sábado. Pode continuar. Simplesmente a live caiu do nada. Mas enfim, Sim. parte 2 aí da live. Vai dar um trabalhão na edição, viu? Pra juntar tudo isso aí. A gente se vira depois. Queria uma edição de cinema nessa live aí. Eu tava falando sobre a questão das referências positivas ao sábado, né? Então, voltando aqui. Que a Bíblia fala de boas coisas acerca do sábado. Primeiro, vamos lá de novo. O Novo Testamento fala de um dia chamado o Dia do Senhor, em grego, te kriake chemera, Apocalipse 1:10, certo? Essa expressão, até no próprio grego moderno, significa domingo, né? Te kriake é uma expressão, né? E aqui está... significa o dia. Aliás, o Senhor, ou do Senhor. E remera significa o dia. Então, significa o dia do Senhor. Essa que é a tradução, né? Ou ainda a gente poderia interpretar isso aqui como o dia que foi feito pelo Senhor, né? Porque poderia ser interpretado de duas formas. O dia que é dele, pertence a ele, ou o dia que ele criou. É possível interpretar dessas duas formas, né? Então, olha só que interessante. O dia do Senhor está expresso no caso dativo. E não existe base válida para que se questione se trata de fato do domingo, pois até hoje essa é a expressão regular para domingo no grego moderno. Isso aqui é uma citação de Archer, escritor cristão. Né? Uma outra pessoa, né? Não citando só eu, embora eu seja professor de grego, estou citando outra pessoa aqui para depois não falar que eu estou deturpando a gramática, entendeu? É outra pessoa aí que está dizendo. Esse dia foi profetizado e se cumpriu. A referência, Salmos 118, versículo 22 ao 24, Atos 4:11 e Marcos 16:9. Então, a profecia e o cumprimento. As referências positivas do domingo. No domingo, Jesus apareceu para os seus discípulos e os encontrou em diversos lugares e repetidas vezes. No domingo, Jesus os abençoou e soprou sobre eles o seu Espírito Santo. No domingo, Jesus comissionou os discípulos para pregarem o Evangelho a todo mundo, e o domingo se tornou um dia de alegria e regozijo para os discípulos. Os discípulos se reuniam e faziam coisas no domingo, e os cultos eram também feitos aos domingos. E a ceia do Senhor também era feita no domingo. Aqui é interessante, né? A gente vê várias vezes os discípulos se reunindo no primeiro dia da semana, que é o domingo, para fazer culto, para fazer oferta, para fazer a ceia do Senhor, para fazer um monte de coisa. O Pentecostes aconteceu no domingo, a ressurreição de Cristo foi no domingo, as primícias eram no domingo, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, então um dia posterior ao sábado, domingo. Olha só que interessante. Essas referências aqui, tá tudo referenciado. Vou colocar aqui depois do estudo, em texto, né, na descrição do vídeo. Conforme Êxodo 22:30, os bois e ovelhas de Israel deveriam permanecer 7 dias com sua mãe para desmamarem. E ao 8º dia, domingo, deveriam ser oferecidos ao Senhor. Então, ou seja, eles ficariam 7 dias com a mãe e depois, no 8º dia, eles seriam tirados. E se fosse um bezerrinho perfeito, não tivesse machucado nenhum, seria oferecido ao Senhor. Só que interessante. Deus não permitiu que eles matassem o bezerrinho no primeiro dia. Tinha que esperar 8 dias. E 8 dias é o quê? É o domingo, né? Agora, olha que interessante.
além desses versículos bíblicos, nós temos as citações dos pais da igreja anteriores a Constantino, para depois ninguém vir falar que Concílio de Nicéia, Constantino, Roma, né? Essas coisas. Antes de Constantino. E aqui, ó, olha que interessante. Aqui vão algumas citações dos primeiros cristãos pré-nicenos, anteriores ao século IV. Não conhecia, Constantino não pensava nem em existir nessa época. Vamos lá. Inácio, do ano 100 depois de Cristo. Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Aqui ele faz um contraponto entre sábado e dia do Senhor, dizendo que não é o mesmo dia. O próprio Inácio falando, o dia do Senhor não é o sábado. Justino Mártir, também ali por volta do ano 100 depois de Cristo. No domingo, há uma reunião de todos que moram na cidade e em vilas. Lê-se um trecho das memórias dos apóstolos e dos escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permita. Termina a leitura. O pastor, num discurso, e admoesta e exorta a obediência dessas novas palavras. Então aqui é uma referência à pregação, propriamente dita, feita no domingo, né? Tertuliano, ano 160 depois de Cristo. Nós, os cristãos, nada temos com o sábado, nem com as outras festas judaicas. Esse aqui dispensa comentários, né? E menos ainda com as celebrações dos pagãos. Temos nossas próprias solenidades. 2 pontos, o dia do Senhor. Então ele fala que a solenidade é o dia do Senhor, né? A didaquê, né, que é a doutrina a chamada, né, doutrina dos apóstolos, ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Os apóstolos determinaram ainda, no primeiro dia da semana, deve haver culto, com leitura das escrituras sagradas e a oblação. Isso porque no primeiro dia da semana o Senhor nosso ressuscitou dentre os mortos, e no primeiro dia da semana o Senhor subiu aos céus. Então, é outro texto. Outro texto, Gonzales, uma breve história do domingo. Aqui já não é um pai da igreja, aqui já é um escritor. Na página 75. Não foi Constantino que decidiu que os cristãos reunir-se-iam para adorar no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, visto que já o vinham fazendo desde tempos antiquíssimos. Esse aqui é um historiador que fez um livro sobre a história da igreja, sobre a questão do domingo dentro da igreja, e ele fala, o domingo já era guardado antes de Constantino. Olha só que coisa, né? Aqui, Dionísio, 170 depois de Cristo, outro pai da igreja. A igreja passou a guardar o dia do Senhor, vírgula, o domingo. Aqui tem vários, eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, mas aqui tem várias referências. Esses são só alguns dos milhares dos escritos dos pais da igreja que mostram que a igreja primitiva anterior ao IV século, muito antes de Constantino pensar em existir, já guardava o domingo. O domingo, como dia memorial do sacrifício de Cristo. Agora eu vou dar alguns motivos pelos quais a guarda do domingo é impossível de acontecer, nunca vai acontecer. Primeiro, foram criadas muitas leis que favorecem os que guardam o sábado. No Brasil, se você é adventista, você pode pedir para a sua igreja uma cartinha de dispensa na sexta-feira, de faculdade, de escola. Você sabia que tem isso aí? Inclusive, eu cheguei a fazer uma prova na minha escola, e uma das opções da escola, daquela prova do governo, estava escrito, você é um aluno sabatista? Você é um aluno que guarda o sábado? Por quê? Porque se for, a gente te chama em outro dia para fazer a segunda parte da prova. Você vê que interessante. Então, essa é uma lei que favorece diretamente aquelas pessoas que guardam o sábado. Então, não tem como. Se existe uma lei que favorece os que guardam o sábado, não tem como. Uma guarda do domingo. 2. O país é laico. E, portanto, não cabe ao Estado fazer juízo de valor contra a religião. Então, o Estado, por ser laico, não vai criar uma lei que beneficie uma religião em detrimento de outra. Onde já se viu? Agora, do nada, a gente vai criar colocar que o domingo é o dia de descanso porque Jesus ressuscitou.
Não pode, essa é uma lei que fere totalmente a questão do direito constitucional que diz que o Estado é laico e não pode criar leis em cima de doutrinas religiosas. O Estado cria leis em cima de outras coisas. Então, a religião é uma coisa pessoal de cada uma, entendeu? Perfeito. Isso aqui é o que o direito fala, né? A guarda do sábado era algo exclusivo para os judeus, eu já citei ali os textos, né? Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que afirme categoricamente que os cristãos gentios devem guardar o sábado ou qualquer dia que seja. O quinto, no Novo Testamento a guarda sabática é opcional, Romanos 14 diz exatamente isso, que tem pessoas que fazem diferença entre dia e dia, e tem pessoas que consideram todos os dias o quê? Iguais. Então a guarda sabática virou o quê? Opcional. Sexto, se uma guarda do domingo viesse, apenas seria um retorno aos antigos cristãos que desde o 1º ao 4º século já haviam dito que guardavam o domingo. Portanto, isso favoreceria os cristãos e não seria algo negativo. Ou seja, a gente só estaria voltando às práticas. Entendeu? Então, ou seja, se fosse algo para ser contra o cristianismo, não poderia ser o domingo. Teria que ser outro dia. Teria que, sei lá, quarta-feira vai ser o dia de guarda. Por quê? Porque aí você estaria quebrando a tradição do domingo sendo guardado durante a história da igreja. Se é para fazer algo desfavorável à lei de Deus, não pode cair no domingo. 7. A guarda de um dia nunca esteve ligada à salvação do homem. Portanto, se o anticristo implementar o domingo como marca da besta, iria contra o ensino que diz que somos salvos pela fé em Jesus e não por causa de dias. Perderia eu a minha salvação por guardar o domingo ao invés do sábado? Porque aí o sábado se torna salvífico. Se a marca da besta é o domingo, significa o quê? Que o sábado é salvífico. Tá entendendo? Então, eu acho que esse é um dos argumentos mais fatais que poderia ter. Então não tem como, cara, você falar para mim que o domingo é a marca da besta. Entendeu? Não dá para colocar isso. Então eu acho que deu para... Pode falar. Eu acho que até dá para a gente puxar uma consequência lógica daí, né? Porque eu até vi um argumento interessante no canal do Rodrigo Custódio, que ele fala assim, olha, se um budista, um muçulmano, um mormon, quando viesse um suposto decreto dominical, ficasse do lado adventista e guardasse o sábado, eles seriam selados com o selo de Deus? Porque assim, se você é selado com o selo de Deus, entende-se, né, claramente que você é salvo. Aí, por exemplo, se um budista, um muçulmano ou um mormon guardasse o sábado e ficasse do lado dos adventistas nesse dia, mas não deixasse a sua religião, eles estão selados com o selo de Deus, então eles vão ser salvos pelo sábado e não pela graça mediante a fé, que é uma heresia. Exatamente. Seria tipo assim, a pessoa ela se recusaria a guardar o domingo, mas não abandonaria a sua prática religiosa. É uma pergunta checkmate para o adventismo. E aí, ela seria salva pelo sábado? Então, é checkmate, entendeu? Não tem como, irmão. Até porque a guarda de dias não foi motivo para se perseguir ninguém, cara. Não tem que as perseguições aconteciam porque os cristãos começaram a guardar o domingo. Não, a perseguição ela aconteceu durante a história da igreja. Por que razão? Porque os cristãos manifestavam uma religião diferente de Roma. Qual que era essa religião? O monoteísmo, a crença em apenas um único Deus, centrado na pessoa de Jesus. O que era considerado um crime naquela época, porque você falar que César era apenas uma pessoa normal e que não era visto como um deus, isso era considerado um crime. Então, os cristãos eles foram condenados por Roma pelo crime, você sabe de quê? De ateísmo, você sabia? Porque eles não criam em vários deuses. Então, se eles não criam em vários deuses, ninguém sabia no que eles criam. Então, e uma vez que o Império Romano não via que Jesus era Deus, via Jesus como somente uma pessoa, eles entendiam que os cristãos fizeram de Jesus um ser divino, transformaram ele em divino. Então, na verdade, os cristãos foram condenados à fogueira pelo crime de ateísmo. Essa é a razão, não é por guarda de dia. Eles foram chamados de ateus, porque a palavra ateu, na verdade, ela vem da língua grega, que significa alguém que não acredita em Deus ou alguém sem Deus. Sim, e acaba que essa questão dos cristãos, né, se voltarem a fé em Cristo somente,
né, a gente vê que na história incitou o ódio dos romanos, né? Até por isso, a gente vê historicamente que os cristãos foram culpados, até porque quando Roma foi incendiada, né, os romanos caíram em cima dos cristãos porque dizem que um bairro cristão foi o único que ficou sem ser incendiado, né, na ocasião. E incitou o ódio tanto deles que eles culparam os cristãos e por essa causa e por muitas outras, os cristãos foram um dos principais que foram assassinados nas arenas, né, no Coliseu, mortos por leões, nunca por um dia, mas por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo, né? Então não dá para a gente constatar uma marca da besta, um anticristo que vai guardar o domingo e ainda em nome de Cristo, né? Porque o domingo seria guardado supostamente em nome de Jesus, né, que ressuscitou no domingo. Então, o anticristo, na prática, seria alguém que iria colocar o domingo como dia de guarda, porque é o dia de Cristo que Cristo ressuscitou, como o irmão muito bem explicou. Então, não faz o menor sentido, né? Nem mesmo os judeus encaravam o sábado como salvífico, no tempo da Antiga Aliança. E a gente tem 2 livros nas Escrituras, né, deixando muito claro o livro de Romanos, que trata de um contexto de passagem de alianças, de um contexto em que os judeus estavam meio que se infiltrando nas igrejas no sentido de trazer a questão da circuncisão, né, da guarda da lei, e a carta aos Gálatas, né? Então, assim, não tem essa questão de guardar o sábado ou continuar seguindo a lei. E outra que a lei ela é um todo, né? A gente tem que entender que se a gente for seguir a antiga aliança, a gente não pode escolher um preceito e depois pegar e rejeitar todos os outros. A lei é um todo, a lei é a lei. Mas a gente segue a lei de Cristo, uma nova aliança no seu sangue. Certinho. Se você quiser agora falar a sua parte sobre o juízo investigativo e sobre a questão dos pastores se envolvendo com membros adventistas. Perfeito. A questão investigativo também é uma questão que é difícil para os adventistas. É uma questão que não tem base bíblica nenhuma, não tem sustentação nenhuma na Bíblia. Vou explicar para os irmãos, para que os irmãos entendam, né? Os irmãos que não conhecem, não estão familiarizados com essa questão dos adventistas. 1844, data famosa para os adventistas. Né? Em 1844, eles marcaram, por meio de Guilherme Miller, a volta de Jesus. Então, Guilherme Miller, ele criou essa profecia. Nesse momento, eles não eram ainda sabatistas, eles não guardavam o sábado ainda nesse momento. Mas Guilherme Miller, com base no texto de Daniel 8, onde fala das 2.300 tardes e manhãs, fez um cálculo que, segundo ele, dava em 1844. O que a gente já vê um problema, porque o texto ele diz 2.300 tardes e manhãs. Né? Então, sacrifício da tarde, sacrifício da manhã. Um dia, tarde e manhã. Então, a gente teria que partir o número no meio, né? O que daria 1.150 dias. Então, não daria certa conta. Aí a gente já vê a primeira falha aqui. Mas aí ele faz essa conta, Jesus obviamente não vota, e para justificar a falha, o grande desapontamento, os adventistas criaram uma teoria, uma doutrina, que dizia que Jesus, nesse momento, em outubro de 1844, ele não haveria de voltar, mas entrar no santuário celestial, no Santo dos Santos, né? E começar a fazer um juízo, uma investigação a respeito de quem seria salvo. Então, essa doutrina se chama juízo investigativo. Então, Jesus até hoje, né, inclusive, irmãos, um dado interessante, é que depois desse grande desapontamento, foram marcadas muitas outras datas para a volta de Jesus, inclusive em 1851. Foi marcado esse ano para a volta de Jesus. E nesses 7 anos, entre 1844 e 1851, foi pregado pelos adventistas uma outra doutrina herética,
que dizia que a porta estava fechada, ou seja, que a partir do momento em que Jesus não voltou em 1844, não haveria mais salvos, não haveria mais ninguém que fosse salvo, ninguém ia entender, ninguém ia crer em Jesus a partir daquele momento. Então, Ellen White, junto com os patriarcas adventistas, acreditavam que Jesus voltaria em 51 também e que não teria mais salvação. Jesus não voltou, mas a doutrina do juízo investigativo permaneceu. E essa doutrina, irmãos, tem várias implicações teológicas, no sentido de que os próprios adventistas não podem afirmar que eles são salvos, né? Eles não podem ter a certeza da salvação por causa do juízo investigativo. Porque, por exemplo, Deus pode estar julgando agora o irmão Eduardo, né? Falar, não, o irmão Eduardo aqui, ele aceitou Cristo em determinada data, mas ele fez isso antes, não guarda o sábado, não é adventista, então vai pesar aqui, vamos ver e tal. Então, no entendimento deles, o irmão Eduardo, na teoria, não poderia ter certeza de salvação, porque o anjo poderia pegar e falar, não, o irmão Eduardo, o Eduardo ele não vai ser salvo, ele está fora. E seria salvação por obras também, né? Daria a questão de salvação por obras. E outra coisa, os adventistas têm essa questão muito voltada mais para o pelagianismo do que para o arminianismo, né? Porque eles tentam falar que a teologia deles é baseada em Armínio também, mas é muito mais fácil a gente encontrar pelágio neles do que o próprio Armínio, né? E essa questão da salvação também aplica em outra forma interessante. Por exemplo, se eu já fui julgado, já fui salvo, pode ser que eu me desvie, me torne um ateu, um agnóstico, ou negue o evangelho, me torne um inimigo da cruz de Cristo, um apóstata, e eu vou ser salvo apóstata, porque o juízo já foi feito. Então, assim, traz várias implicações, inclusive a doutrina de Satanás carregar os pecados, porque vem dessa doutrina. O juízo investigativo dura de 1844 até o final do milênio, onde termina o processo do juízo final. Eles consideram todo esse tempo o juízo final, então vai durar de 1884 até o final do milênio. E aí, depois que Deus termina de julgar tudo, o seu julgamento, ele vai colocar todos os pecados dos santos, né? Porque o texto de Levítico vai falar que é o pecado do povo de Israel, que representariam os santos, tipologicamente, e vai colocar sobre Satanás, e Satanás será destruído com esses pecados, né? O que faria de Satanás o final redentor do povo de Deus, já que ele que dá a extinção aos pecados, né? Implicações terríveis, irmãos, uma interpretação que é completamente fora dos textos bíblicos, não tem base nenhuma no texto de Daniel 8, para juízo investigativo. A gente vai compreender ali que vai falar de outras questões envolvendo a tipologia de Antíoco Epifânio, o anticristo, sim, de uma forma tipológica, mas não de um juízo investigativo. Vai falar da purificação do templo, do bode, né, o bode que representava a Grécia e tudo mais, né, a questão de Judas Macabeus, se a gente tiver uma interpretação mais historicista da profecia, mas nunca vai falar de questão de purificação do santuário. Essa questão, o irmão quer comentar algo? Então, eu só queria concluir e dizer que essas são as razões pelas quais um cristão não pode e nem deveria ficar de muita conversinha com líderes adventistas, como nós vemos ultimamente, né? Por todas essas razões que nós vimos aí, embora exista realmente adventistas que sejam sinceros, existem adventistas que realmente estão ali por engano, né? A doutrina é claramente heresia. E não é aquela heresia de, ele está crendo errado, mas é ponto periférico. É heresia de perdição. Não tem como relevar. Então, são coisas assim tão graves, tão sérias, que são ditas nessa denominação, que ela não poderia ser considerada como igreja, e sim como uma seita, né? Inclusive, essa é a posição oficial dos apologistas ortodoxos e sérios no dia de hoje. Eles todos veem a igreja adventista como uma seita, né? E uma das razões é a questão do juízo investigativo.
O juízo investigativo e a questão da expiação de Satanás, que a gente já tratou aqui, são duas doutrinas exclusivamente adventistas. Não existe nenhuma outra igreja que tenha essa doutrina. Isso aí foi completamente criado dentro da doutrina adventista. Então, isso faz com que a igreja adventista seja, assim, considerada uma seita, e isso acaba preocupando quando a gente vê pessoas cristãs, né, se aproximando, líderes evangélicos, pessoas ortodoxas, se aproximando de pessoas adventistas. A gente vê, por exemplo, os casos recentes do Marcus Eblin, a gente vê recentemente o Luiz Saião, entendeu? Que são homens que a gente consideraria ortodoxos, que seguem a doutrina certinho da Bíblia, mas que estão ali cheio de gracinha com os adventistas, e aí não, porque na verdade os adventistas são irmãos. O Dr. Eblin, inclusive, disse, não, mas eles são irmãos mesmo, e se não gostar eu falo de novo que são irmãos mesmo. Não sei se você chegou a ver esse podcast, ele falando várias vezes que os adventistas são irmãos, e ele foi uma resposta muito da boa para ele. O pastor adventista convidou ele para ir na igreja adventista pregar sobre a existência de Deus. No início da pregação, o pastor pegou o microfone e disse assim, olha, este aqui, ele ainda não é adventista, fez até uma brincadeira, ele ainda toma café, né, ele não segue a doutrina adventista, e quem sabe um dia ele se torne o nosso irmão. Ou seja, olha só, se torne o nosso irmão. Aí ele viu que ele falou besteira e ele corrigiu. Não, na verdade ele já é nosso irmão já. Olha isso. Olha isso. Cara, o Marcus Eblin falando que os adventistas, todo defendendo os adventistas, porque eles são nossos irmãos, eu não sei o que, e o pastor Bruno falou, não, você não é meu irmão. Entendeu? Se quem sabe um dia você se torne, você primeiro precisa deixar o café primeiro. Você deixa o café primeiro, e foi isso que deu a entender, né? Que foi o que ele brincou, ele falou lá, ele disse que ele ainda tem problema de deixar o cafezinho. Então, se deixar o cafezinho já pode virar adventista, né? Então, não dá, cara. Eles não consideram a gente como cristãos. Inclusive, a própria Ellen White diz isso. Chama todas as outras igrejas de Babilônia, de igrejas caídas. Inclusive, a Ellen White diz que igrejas que defendem doutrinas como a guarda do domingo, a imortalidade da alma e algumas outras doutrinas que ela vai citar ali, essas igrejas são de Satanás. Ela diz isso claramente, que essas igrejas que demonizam não, essas igrejas que não guardam o sábado, essas igrejas que falam da imortalidade da alma, que elas estão dominadas por Satanás. Que são igrejas que Satanás dominou. Inclusive, eles falam que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina diabólica, né? É outra heresia deles, que eles falam. Então, você vê. E outra coisa, tem sites de igreja adventista, você sabe que existe até facções dentro da igreja adventista, né? Divisões dentro dela. Você tem os adventistas do sétimo dia e os adventistas da promessa. E tem um outro grupinho dos adventistas, e tem um grupo dentro dos adventistas que não crê na Trindade. Eu já vi um estudo de um site adventista, estava escrito, que era um site adventista negando a Trindade. Falando que a Trindade era de Satanás e não sei o quê. Eu já vi outro vídeo de um cara adventista falando que não acreditava nos escritos de Ellen White. Então, ou seja, existe divisão dentro da própria igreja adventista. Tem uma outra mulher que ela disse que ela foi adventista, acho que é Daisy o nome dela, que ela disse que ela leu os escritos da Ellen White e ela estava na igreja adventista. E ela começou a ler o Adventista do Sétimo Dia. E aí ela leu os escritos de Ellen White e viu que os escritos de Ellen White diziam que a igreja adventista do Sétimo Dia tinha se corrompido e não sei o que na verdade a verdadeira igreja é a da promessa. Olha isso. Ela disse que ela leu isso nos escritos. E ela saiu da igreja adventista do sétimo dia e, seguindo a orientação de Ellen White, tiro no pé, a própria Ellen White demonizando a própria igreja, saiu da igreja do sétimo dia e foi para a adventista da promessa. Foi rebatizada, porque eles não aceitam o batismo.
Olha só que coisa. Foi batizada novamente e depois leu novamente a Ellen White e viu que a Ellen White estava desmentindo tudo aquilo que ela tinha dito e voltou para o 7º dia. Isso tem testemunho gravado no YouTube, não estou inventando. Ela disse. Ela disse. Entendeu? E olha aí. E aí ela teve que pedir perdão para os irmãos e para o pastor lá da igreja adventista do 7º dia porque ela saiu da igreja. Olha isso. Não, é um absurdo, irmão. A questão do sábado, não, a questão da Trindade. Os adventistas, a princípio, não acreditavam na Trindade. Eu acho que até por isso, muitas seitas adventistas, né, que saem de dentro da igreja adventista, não creem na Trindade, até porque o próprio marido da Ellen White, o Tiago White, ou o Dwight, não acreditava na Trindade. Ele não acreditava na Trindade. Antes de falar um pouco disso, eu até vou destacar um pouco o que o irmão disse, citando algumas coisas da Ellen White aqui, por causa dessa aproximação dos pastores evangélicos com a igreja adventista, a gente perde um pouco da noção de como os adventistas nos veem. Uhum. Os adventistas, eles têm um sistema, né, um modo de agir, um modo de operantes, né, de evangelizar cristãos, evangelizar evangélicos. Por exemplo, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Eu jamais vou ir na Assembleia de Deus, Ministério Missões, e evangelizar alguém, porque, né, eu não vou numa igreja batista ortodoxa para evangelizar ninguém, né? Mas os adventistas têm aquele livro Estudando Juntos, o irmão acho que conhece, que fala sobre evangelizar batista, evangelizar... eu conheço. Conheço esse livro. Conhece, né? Evangelizar. E eles vão, tem esses pontos em comum, aí eles criam estratégia e tal, porque eles não nos veem como a igreja remanescente, né? Eles veem como tudo Babilônia. Eles até falam que pode haver algum salvo fora da igreja adventista, mas que no final das contas, na grande tribulação, os salvos de verdade vão se associar à igreja adventista e se tornar adventista, e vai ficar tudo bem. Ellen White, o que ela pensa das igrejas evangélicas? Eu vou trazer as citações aqui. Citação da Ellen White, Spiritual Gifts, volume 1, página 189 e 190. Viu o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou a sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus. E elas foram se enchendo de toda ave muda e detestável. Isso daqui é uma referência para a Grande Babilônia, Apocalipse 18. Vi grande iniquidade e a vileza nas igrejas, apesar de professarem ser cristãos. Suas confissões, suas orações, suas exortações são uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, Deus não se apresentará em suas assembleias. O egoísmo, a fraude, o engano são praticados por eles sem reprovação da consciência. Olha isso. Outra situação, Early Writings, primeiros escritos, né, traduzindo. Página 47, página 47 na versão em inglês e página 56 na versão em português traduzida. Diz assim, vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Ou seja, ela vê os cristãos orando ao Pai, pedindo o espírito, e aí ela vê que é Satanás que inspira eles, né? Outra citação que Ellen White fala aqui é Testemunhos, volume 2, página 449. As igrejas nominais estão cheias de fornicação e adultério, crime e assassinato, o resultado do seu fundamento de paixão e lascívia. Mas essas coisas são mantidas encobertas. Então a gente vê tanta citação da Ellen White
dizendo que a igreja... Opa, Tá travando seu vídeo. eu não estou te vendo, não. Tá me ouvindo? Seu vídeo tá travando. Eu tô te Você tá me vendo. ouvindo? Você tá Sim, me vendo? sim. Eu não estou te vendo. O Tá, seu mas vídeo travou aqui. tá parado? Será que eu saio ou espero? Não, mas tá saindo sua voz. Pode falar, pode continuar falando. Então, vou ler, então. Outra citação, Verdade Presente, abril de 1850. As pessoas devem abandonar os falsos ensinos e milagres das demais igrejas evangélicas, pois são diabólicos. Ellen White diz: Babilônia, a igreja nominal está caída, o povo de Deus deve sair dela. Ela agora é a sinagoga de Satanás. Né? E outra citação, ela diz assim: o inimigo esforça-se para impedir a obra, introduzindo uma contrafação nas igrejas. Nas igrejas que puder colocar sobre o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões resultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente entre elas, quando a obra é de outro espírito, sobre o disfarce religioso. Satanás procura estender sua influência sobre o mundo cristão. Então ela está falando aqui que as obras... Olha só, você lembra daquele texto, irmão, que os judeus estavam falando de Cristo e eles falam, não, você expulsa demônio por Beelzebub, né? Sim, sim. Ellen White, ela está falando aqui que os milagres que acontecem na igreja evangélica, as coisas que estão acontecendo, bênçãos, derramado espírito, isso é obra do diabo, entendeu? E Jesus, quando ele vai responder isso, né, quando ele vai tratar dos judeus nesse caso, ele vai falar, o pecado contra o filho, né, a blasfêmia contra o filho vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será Exatamente. perdoado, nem nesse século, nem no próximo. Então, o que se dá a entender ao contexto é que você atribuir a obra de Deus ao inimigo, né, e no sentido dos judeus, era atribuir a obra de Deus ao inimigo, no sentido de que eles não crescem em Jesus, né? A gente tem que entender isso. Mas a questão aqui é que Ellen White está atribuindo a obra de Deus, que a gente sabe que é Deus operando milagre na vida das pessoas, está atribuindo isso ao inimigo, né? Isso daqui está no Grande Conflito, um livro aqui que é muito divulgado aqui na minha cidade, está na página 464. Então, irmãos, não se pode se aproximar dos adventistas no sentido de irmãos, né? A gente sabe que o irmão até falou que pode haver algum adventista sincero, mas a igreja adventista como instituição, irmãos, é uma seita terrível. É uma seita terrível. E fala essas coisas diabólicas. Eles creem em Ellen White como espírito de profecia. Né? E, irmão, teve até um caso, eu acho que eu te mandei o vídeo, de uma pessoa que é da Assembleia de Deus, que comprou os livros adventistas e estava dando de graça, evangelizando. Com os livros, o cara gravou um vídeo, eu sou da Assembleia de Deus, comprei o livro adventista e estou evangelizando as pessoas com o livro adventista. Olha que absurdo, cara. Não, isso é um absurdo, irmão. Não, para destacar essa questão, eu separei também pastores assembleianos que foram batizados pela igreja adventista. A gente vê um grande número de pessoas que vêm de igrejas ortodoxas partindo para o adventismo. Porque eles creem que... tem citações aqui que eu separei que dizem que pastores cristãos não são salvos, né, que são usados pelo inimigo e tal, e muitas outras coisas. E, inclusive, né, para provar a influência de Ellen White sobre essa igreja, na confissão de batismo ali, eu separei até esse documento, na confissão de batismo está lá. Quer ver? Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Aqui, ó. Olha só, na ficha de batismo está escrito assim, ó. Achei.
na ficha de informações sobre os candidatos de batismo, além dos dados pessoais do batizado, a pergunta de número 18 registra: crê no espírito de profecia? Espírito de profecia, irmãos, eles dizem que Ellen White, não é que Ellen White tem o espírito de profecia. Eles atribuem o espírito de profecia que aparece em Apocalipse 19 a Ellen White, né, que fala lá que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia e tal. Eles atribuem e falam, não, Ellen White é o espírito de profecia. Né? Então aí na ficha de batismo tá, crê no espírito de profecia? Quantos livros já leu? Então, você tem que ler algum livro de Ellen White, você tem que crer no espírito de profecia. Né? E aí ainda tem, numa lição aqui, tem uma pergunta interessante, olha só. Por que alguns deixam de ser beneficiados pelo espírito de profecia? Aí, eles colocam 4 opções para falar que há 4 opções, 3 erradas e uma certa, né? A pergunta de resposta ali. E a resposta que é a certa está escrita assim, ó: o deixar de aprender a natureza de seus escritos quanto à inspiração e infalibilidade. Então, os escritos da Ellen White são infalíveis, segundo essa lição. E eles afirmam sem qualquer constrangimento. É absurdo. Pode falar, irmão. Da Bíblia eles não falam isso, né? Da Bíblia, a Bíblia tem erros, né? Mas a Ellen White é perfeitinha. Olha, e até tem uma questão interessante, que eles afirmam que Ellen White, o irmão provavelmente já ouviu, que eles afirmam que Ellen White é uma luz menor que leva para uma luz maior. E eu até já ouvi. Decidi aqui pegar umas coisas interessantes sobre isso. Olha só. Consegui achar. Meu notebook está dando palo demais. Aqui. Depois de tantas loas lançadas sobre Ellen Goldwhite quanto à sua inspiração divina, em igualdade com os escritos da Bíblia, os adventistas procuram diminuir o impacto de suas declarações citando os escritos dela. Pouca atenção tem sido dada à Bíblia, e o Senhor nos deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres a uma luz maior. O Copto Evangelista. Esse daqui não é um escrito de Ellen White. Esse daqui é um argumento para falar que Ellen White é uma luz menor. Mas olha só o que Ellen White diz sobre uma questão de uma luz ser menor. Ela diz assim, ó: não carecemos de uma pálida luz da verdade para tornar compreensíveis as Escrituras. Semelhantemente, poderíamos supor que o sol do meio-dia necessitasse de uma broxulante candeia da terra para aumentar o seu fulgor. Ou seja, Ellen White está dizendo aqui, a gente não precisa de uma luz pálida para iluminar as Escrituras. Seria a mesma coisa que dizer que o sol precisa de uma candeia aqui da terra para iluminar ele. É a mesma coisa que eu sair aqui na praça com 2 horas da tarde com uma lanterna, visto que o sol está no meio do céu. Né? O sol ele não vai sofrer efeito nenhum por isso, ele não vai ganhar mais glória com isso. Assim como a Bíblia não precisa de uma luz menor, a gente não precisa de Ellen White para iluminar as Escrituras. E diz aqui também, ó. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, ó. Então, mas aí você vê que eles se autorrefutam, né? Uma hora fala que é uma luz menor e outra hora fala que não precisa dessa luz, né? Porque eles dizem, essa questão que fala da luz menor é por parte dos seguidores de Ellen White, falando que ela é uma luz menor. Mas o que eu citei sobre o sol tal, eu não precisar de uma luz, é a Ellen White que diz, está em Testemunhos Selectos, volume 3, página 236. Então foi Ellen White que diz isso, que a gente não precisa de uma luz menor. Né? Então eles argumentam isso contradizendo a própria Ellen White, nesse sentido. Né? O que aqui deixa claro que a própria Ellen White não se considerava uma luz menor, porque a gente vê claras passagens da Ellen White dizendo que aqueles que têm acesso ao testemunho têm que ser impelidos a lê-los. Tem passagens que diz que é perigoso ficar sem ouvir os testemunhos, e a Ellen White dizendo, eu separei essas passagens, mas eu não vou buscar aqui porque vai demorar um tempinho, né, e vai alongar demais a live, mas
é absurdo o que é dito, né? O irmão quer Eu comentar algo? vi. Você lembra daquele vídeo que eu mandei, eu acho que até mandei lá no grupo, do Leandro Quadros, dizendo que aqueles que não leem os escritos da Ellen White estão com o pezinho no inferno? Sim, Se eu você lembro. não lê um livro da Ellen White por ano, no mínimo, você já está no inferno. Segundo o Leandro Quadros. Ou seja, a tua salvação depende da leitura dos livros dela. Você vê aí aonde chega o nível. Não, uma questão. E até outro ponto que eu trouxe aqui para destacar é a questão das faltas profecias da Ellen White, o que mostra que ela não tem credibilidade nenhuma para a questão de poder se igualar à Bíblia, muito menos de ser uma profeta. Não, ela não tem credibilidade nenhuma, é uma completa fraude aqui, né? Olha só, Ellen White, ela predisse que a Inglaterra iria declarar guerra contra os Estados Unidos, mas a profecia em relação à Inglaterra a respeito da guerra civil americana não se cumpriu. A Inglaterra nunca se envolveu nessa guerra. Ellen White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. A gente sabe que não é verdade. Ellen White previu que a Turquia ia deixar de existir. Até hoje a Turquia está lá firme e forte. Outra coisa que ela profetizou é que aqueles que estavam vivos em 1856 estavam vivos para a ocasião do retorno de Jesus nas nuvens, né? Então, eles veriam Jesus voltar. O que, obviamente, é absurdo, porque os que estavam nessa reunião morreram há muitos anos. Ellen White morreu em 1915. Né? Então, assim, outra coisa que ela errou. A profecia que Cristo retornaria em poucos meses, ela deu essa profecia em 1850. Ellen White ela afirmou que a guerra civil americana era um sinal que Cristo ia retornar rápido. Não se cumpriu também. A gente está quase 200 anos dessa profecia. Ela professou que Cristo ia voltar antes da escravidão ser abolida. A escravidão foi abolida e Cristo ainda não voltou. Ellen White profetizou que a escravidão seria restabelecida nos estados do sul dos Estados Unidos. Não aconteceu. Ellen White profetizou que a terra ia ser despovoada logo. Não aconteceu. Ela predisse que o Senhor dos escravos dos seus dias ia experimentar das últimas pragas do Apocalipse. Isso não aconteceu. Morreram há muitos anos também. Ellen White profetizou que ela estaria viva quando Jesus regressasse. Isso está nos primeiros escritos, na página 15 e 16. Ela fazia predições específicas que envolviam certas pessoas. Uma delas foi o pioneiro adventista Moses Hull, em 1862. Ele estava no processo de perder a fé no adventismo. E pareceu para o casal de Ellen e Tiago White argumentar com ele. Aí, depois de argumentar, não deu em nada, aí ela começou a profetizar para o rapaz um terrível futuro, se ele saísse do adventismo. Olha o que ela diz. Se você procede do modo que você começou, a miséria e a aflição estão diante de você. A mão de Deus o penderá até o ponto que você não poderá mais vestir-se. A ira dele não dormirá. Testemunhos, volume 1, página 40, 430 e 431. Isso nunca aconteceu. Né? Apesar da profecia dela, o rapaz abandonou o adventismo, né, como fez muito bem, e como ele tinha começado, e voltou a ser como ele tinha começado. Né? E de fato, o Sr. Hu, ele se manteve muito bem por muitos anos, até que na idade de velho, né, ele morreu de velhice, não aconteceu nada com ele. Outra profecia que ela profetizou uma cura de enfermidade para o irmão, e esse irmão morreu em 3 dias. E outra que ela predisse que Oakland fosse destruída, mas não foi. Né? Aí depois ela deu uma corrigida para falar que Deus teve misericórdia. Então, assim, não tem erro, né? E eu até separei o texto de Deuteronômio 18, 20, 22. Porém, o profeta que tiver presunção de falar de alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disse do teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou?
quando o profeta falar em nome do Senhor, essas palavras não se cumpriram nesse CD assim, essa palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então aqui, o texto de Deuteronômio deixa bem claro o que a gente tem que... Irmão, tá travando. Tá travando? Alô, alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Deu pra ouvir o texto? Mas tá travando, tá cortando. Tá cortando? O irmão pode comentar então, mas as nossas profecias deu pra ouvir, né? Alô? Deu pra ouvir a questão das profecias dela? Irmão, tá cortando. Alô, alô? Você tá aí ainda? Tô aqui. Alô? Alô? Oi, tô ouvindo. Deu pra ouvir as profecias? Deu sim. Tá dando pra ouvir normal agora? Não, tá muito baixo, tá com uma voz um pouco robotizada. Ah, sei. Dá um segmento aí até consertar. Eu vou sair, aí você me chama de novo. Tá certo. Só que na verdade, irmão, já vai dar o horário, ó. 52 minutos e 41 segundos. Já já o Instagram corta a nossa live de novo. Ah, perfeito. Você quer dar um encerramento aí? Dar uma conclusão? Pode fazer, porque eu não consigo fazer muita coisa aqui, né? Ah, se você quiser falar mais alguma coisa. Tá dando pra ouvir? Tá, mas tá uma voz meio ruim. Não, pode terminar. Eu acho que já tá de bom tamanho. Eu Tá certo. falei o que eu queria falar. Certinho. Então era isso, né? A gente falou sobre bastante coisa aqui relativo à Igreja Adventista, né? Deu duas partes, a parte 1, parte 2. E essas são várias razões pelas quais é perigoso a gente ver, né, irmãos cristãos se envolverem com esses líderes aí de seita adventista, né, pseudo-evangélica, porque pode gerar isso aí, entendeu? Pode começar a pessoa começar a querer guardar o sábado, pode começar o pessoal querer xingar outras igrejas, entendeu? Falar que é tudo Babilônia. Então, infelizmente, a igreja adventista, ela, embora passe de ser uma igreja cristã, a gente vê que nem ela mesma considera as outras igrejas como irmãs, né? Ela é a igreja remanescente exclusiva que tem o mandamento guardado, que é o mandamento do sábado, que todas as outras igrejas caídas não têm, né? Então, não tem como haver essa aproximação, né? E o problema, meu irmão, que acontece é que muitas pessoas não têm esse conhecimento. E o pessoal acha que a igreja adventista é só o sábado, entendeu? A maioria das pessoas imagina que a igreja adventista, mas é só eu ir para a igreja adventista e não guardar o sábado. E aí, muitas das vezes, a pessoa ela vê na igreja dela algumas coisas, o meu pastor não prega tão bem, o meu pastor não tem tanto conhecimento assim. E o que ela pensa? Eu vou mudar para a igreja adventista, por quê? Porque lá tem o sábado, mas é só eu não guardar o sábado. E quando ela chega lá, ela vai ser doutrinada. Cara, eles dão revistinha, eles dão tanta coisa que chamativa, atrativa, que a pessoa vai passar por um curso, digamos assim, tão profundo, que ela
depois, quando ela perceber na onde ela se enfiou, já vai ser tarde demais. É o que a gente vê, por exemplo, ex-adventistas de 20, 30 anos saindo da igreja, porque passaram 20 anos dentro da igreja e às vezes nunca leram a Ellen White, e quando começaram para ler, e outra coisa, às vezes leram somente os livros citados pela Ellen White, aliás, pelo pastor. Porque você sabe que os pastores adventistas não citam todos os livros de Ellen White. Eles citam só os mais famosos, que estão editados, que não tem tanto escândalo. Esses outros, eles abafam, entendeu? Eles não falam muito. Então aí quando o cara começa a pegar para estudar, aí o cara vai ver que na onde ele se meteu, às vezes, meu irmão, já tá lá 20, 30 anos, entendeu? Já tem família, já... Entendeu? Então imagina depois. Eu ouvi um caso, um testemunho de uma pessoa, uma mãe, que a filha começou a chorar, porque a filha falou, mãe, eu não guardei o sábado, eu acho que tinha passado uns 10 minutos, tinha acontecido o seguinte, ela não tinha se preparado para guardar o sábado. Tinha passado 10 minutos, se eu não me engano, e depois de 10 minutos que ela foi notar que ela não tinha começado a guardar o sábado, e que já era o momento de guardar o sábado, e que ela tinha quebrado 10 minutos do sábado. E aí ela ficou desesperada, mãe, eu não guardei o sábado, eu quebrei o sábado. Ela começou a chorar e falou, mãe, amanhã eu tenho prova e Deus não vai me abençoar, Deus vai me castigar porque eu quebrei o sábado. Imagina só, irmão, a sua filha falar isso para você. Mãe, Deus vai me castigar porque eu quebrei 10 minutos do sábado. E aí ela falou que aquilo foi um momento muito marcante, muito forte na vida dela. Que imagina, irmão. Imagina, Deus não te abençoar na prova porque você não guardou o sábado. Cara, a igreja adventista aí acabou mexendo até com o psicológico dessa menina. Imagina, o psicológico dela abalado com isso aí, que ela quebrou 10 minutos do sábado. Você tá entendendo? Então, irmão, isso é gravíssimo, cara. Mas, enfim, já concluindo aqui pro encerramento, que já vai dar o tempo aí, né? São várias razões que nós não podemos estar de conversinha com hereges. A Bíblia fala a essas pessoas, convém, como Tito vai dizer, né, essas pessoas convém calar a boca, né, tapar a boca, e são pessoas que não devem compartilhar, a gente não deve compartilhar de amizade com essas pessoas, porque não são pessoas ortodoxas. A gente não pode dar ibope, a gente não pode ficar muito de chamar para nossa igreja. Isso é terrível, você chamar um herege para sua igreja, entendeu? E lá no texto do apóstolo João, na carta do apóstolo João, ele fala, a essas pessoas nem saudá-las você deve, não deve ter comunhão. Por quê? Porque se um pastor ortodoxo se envolve com um pastor adventista, os irmãos vão achar que não tem problema e vão começar a frequentar a igreja adventista, vão começar a ficar muito de conversinha e podem acabar abandonando a igreja e indo para a adventista, como muitos fizeram. Igrejas evangélicas se tornaram adventistas, mudaram a fachada por causa disso. Então começa assim. Começa quando o pastor convida um conjunto de louvor da igreja adventista, quando o pastor convida um adventista para ir pregar na sua igreja. Nossa, mas que mal tem. Começa aí, entendeu? A primeira pregação ele não fala, mas aí nas próximas ele já começa, não pode café, carne de porco, sábado e não sei o quê, e começa, entendeu? Com toda aquela retórica, enganar muitas pessoas. Então é isso, entendeu? Já vai dar o tempo aqui, vai ter que encerrar a live. Que Deus abençoe aí, e espero que tenha sido de